Fala galera, estamos de volta aqui no nosso Teoria Pro Enem, falando dessa vez sobre vetores. Um assunto que a maior parte dos alunos odeia, porque fala, pá, é muito chata essas setinhas, eu não sei mexer nisso, seta para um lado, seta para o outro. Mas calma, não é difícil, é bastante tranquilo e é importante você entender esses conceitos iniciais, tá? Então, vetor é um negócio que a gente vai estar estudando em física, embora vetor não é um estudo exatamente de física, ou melhor, o vetor, ele é um objeto da matemática. Então, a matemática que criou essas representações vetoriais. Só que, como na física a gente precisa muito de vetores para representar algumas grandezas, aí ficou mais comum a gente estudar vetores no ensino médio em física do que em matemática em si. Mas o vetor, ele é um elemento da matemática, né? Assim como os números, assim como as operações, o vetor é uma coisa de matemática. Só que em física a gente usa muitas grandezas vetoriais, beleza? E por isso a gente, então, precisa explicar para vocês o que vem a ser esses vetores. Normalmente, o melhor exemplo para você entender o que é um vetor é uma seta. Mas a maior parte dos professores de física fica meio bolado se a gente fala assim, ah, vetor é uma seta. O pessoal fica, vetor não é uma seta, vetor é uma grandeza que representa, ou melhor, o vetor ele é uma representação de uma grandeza que precisa de módulo, direção, sentido e tal. Realmente, não é uma seta, mas na boa, gente. É como se fosse uma seta, tá? A seta é a representação daquela grandeza física. Você tem que ter em mente isso. Por exemplo, eu estou numa torre de comando e chega um avião assim próximo ao aeroporto em que eu estou controlando lá, na torre de comando, e aí fala assim, estou a 200 km do aeroporto, da pista de pouso. Se ele fala que está a 200 km da pista de pouso, eu não sei onde ele está. Falar 200 km não é suficiente. Eu preciso de mais informações. Então eu pergunto, você está a 200 km ao norte? Está a 200 km a oeste? Está a 200 km no nordeste? A quantos graus de inclinação? Então, eu preciso de mais informações para poder saber onde é que está exatamente esse avião. Esse tipo de grandeza, em que se eu falar apenas o número, 200 km, por exemplo, eu dei o número e a unidade, e não deu para resolver, não deu para eu saber onde ele estava, isso é chamado de grandeza vetorial. Eu preciso de mais informações. E quais são essas informações? Vem aqui comigo. Então, vetores são objetos da matemática que representam grandezas físicas. Na verdade, eles podem representar qualquer tipo de grandeza. Em física, são grandezas físicas que precisam de módulo. Módulo é o valor, o número, 200 km, por exemplo. Eu falei 200 km, esse é o módulo do vetor. Mas quando eu falo para você que um avião está a 200 km da pista de pouso, não dá para saber, vamos supor. Vamos supor que essa pista de pouso seja no Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Então aqui é mais ou menos a ideia do mapa do Rio de Janeiro. O Galeão fica mais ou menos aqui, se eu falo para você 200 km, ele pode estar em qualquer ponto dentro dessa circunferência aí. Então, eu não sei onde ele está. Mas aí eu falo para você 200 km, que é o módulo, ou seja, o tamanho do vetor. Falo também a direção. Falo que ele está a 200 km na direção norte. O que significa isso? Direção é a reta. É por onde passa esse avião. Então, na direção norte, vamos supor que ele está nessa reta aqui, ó. Essa reta norte-sul. Você também pode falar isso, tá? Direção norte-sul. Então, direção norte é sentido norte. E o sentido, ele é para onde a seta aponta. Então, olha só, aqui, por exemplo, nesse desenho, esse pontilhado em azul, não sei se você consegue ver aí na tela do seu computador, mas aqui tem um pontilhado em azul, e esse pontilhado em azul é o que a gente chama de direção. É a reta onde a seta está sendo sustentada. O módulo é o tamanho dessa seta, é o número, e o sentido é exatamente para onde aponta a seta. Beleza? Então, se eu falo para você 200 km na direção norte, no sentido norte, eu estou dizendo que a seta está exatamente apontando para o norte. Então, esse vetor aqui, vermelhinho, que eu acabei de colocar, ele é a grandeza, posição do avião naquele instante.
Ele tem 3 informações aí, viu? 200 quilômetros, que é o módulo. Então eu precisei de 200 quilômetros, que era o módulo. Então qualquer ponto aqui está a 200 quilômetros de lá da base aérea do Galeão. Mas eu precisei também da direção, que foi a reta, e do sentido, para onde aponta. E com essas 3 informações, módulo, direção e sentido, eu consegui definir o que a gente chama de vetor. Ficou claro? Ah, Rinaldi, beleza, então o vetor é uma seta, tem que ter um tamanho, tamanho é um módulo. Beleza. Tem que ter para onde aponta, isso é o sentido. Para onde aponta é o sentido, beleza. E a direção é a reta. Pensa assim, se o vetor fosse um trem, o módulo seria o número de vagões, a direção seria a linha do trem e o sentido é para onde o trem está indo, para onde ele aponta, beleza? É mais ou menos essa uma comparação razoável aí sobre vetores, tá? Então isso é um vetor, é uma seta. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Rinaldi, mas para que eu preciso usar vetores? Então, por exemplo, aqui, ó, controle de tráfego aéreo, isso é essencial. As grandezas em física quase todas são vetoriais. Por exemplo, velocidade. Eu falo para você que eu saí daqui a 100 km por hora. Mas 100 km por hora para lá ou para lá? Isso faz diferença em física. Então eu preciso, além da direção, 100 km por hora na horizontal, eu não posso ter saído na vertical, a não ser que eu entrei no foguete. Entrei num foguete, 100 km por hora na vertical, beleza. Mas se eu sair de carro a 100 km por hora, tem que ser na direção horizontal e no sentido aí, esquerda, direita, leste, oeste, beleza? Então eu preciso dessas informações. Isso são as grandezas vetoriais. Aí você tem que ficar ligado que esses vetores quase sempre são representados dessa forma, ó, através de desenhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor A, que é essezinho aqui, e aqui eu tenho um vetor B, que é esse daqui. As operações vetoriais, o que é isso? Operação mesmo, soma, subtração, multiplicação, divisão. Isso tudo, as operações que a gente faz com números, a gente também faz com vetor. Só que é diferente, porque vetor não é número. Galera, vetor não é número. Tem número, mas não é número. O número do vetor é um módulo, mas isso não é o suficiente para ser um vetor. Tem que ter módulo, direção e sentido, beleza? Então, para fazer as operações de soma, subtração em vetor é diferente. Aqui, por exemplo, se eu quero somar o vetor A com o vetor B, eu tenho que ligar a origem do A, ó, esse comecinho aqui do A, lá na pontinha, na cabeça do B. É sempre a origem do primeiro vetor lá no final do último. Portanto, esse é o vetor soma entre A e B. Então, o vetor soma aqui, a gente acabou de fazer uma soma dos vetores A e B, é esse vetor aqui em vermelho. O que une o início do primeiro vetor até o fim, a extremidade, né, a cabeça do último vetor. Esse é o vetor soma. Ah, Rinaldi, beleza, somar é só ligar então. É. E subtrair? É só ligar também. Ué, então vai dar o mesmo. Não vai, porque olha só. Aqui eu fiz a soma dos vetores A mais B. Aqui eu vou fazer a subtração, a diferença dos vetores, portanto, A menos B. E o vetor menos B não é igual ao vetor B. O vetor B é esse, e o vetor menos B vai ser esse mesmo vetor, só que apontando para o lado contrário. Tá vendo? E aí, quando eu ligar os dois, eu vou ligar, ó, a origem do primeiro vetor, que nesse caso aqui é o vetor A. Repare que esse vetor A é exatamente igual a esse, beleza? E o vetor B, ele é igual ao B daqui, tem o mesmo tamanho, a mesma reta, só que o sentido está contrário. Então, o vetor diferença, vou chamar de D aqui, o vetor subtração, né? A diferença entre os dois, vai ser essa setinha aqui. Então, a diferença, a subtração, entre A e B, é um vetor diferente do vetor soma. Beleza? Ah, Rinaldi, mas não tem número, é só ligar as extremidades? Então, de vez em quando tem número. Mas aí, se tiver número, você vai ter que aplicar propriedades geométricas para poder resolver. Por exemplo, se formar um triângulo que tem 3 e 4 nos catetos, vai ter que calcular a hipotenusa e a hipotenusa vai ser 5, porque é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Beleza?
Vamos dar uma olhada num exemplo ali, vai lá. O primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é uma questão bastante comum para provas, por exemplo, do Enem e outros vestibulares desse tipo, que falam exatamente sobre a aplicação de vetores no nosso dia a dia. Olha aí, ó. Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao local onde a Arca do Ouro está enterrada, deve-se primeiramente dar 10 passos na direção norte, 12 passos para a direção leste e em seguida 7 passos para o sul e finalmente 8 passos para o oeste. Segura aí na tela essa representação, né? Aí você está vendo a Rosa dos Ventos. E eu vou fazendo aqui no quadro, enquanto isso, a mesma sequência que ele colocou no texto. Vê comigo aí, ó. Ele falou 10 passos para o norte. Então, no primeiro momento, 10 passos para o norte. Depois, 12 passos para o leste. Depois, então, 12 passos para o leste. Finalmente, 7 passos para o sul. 7 passos para o sul. E mais 8 passos para o oeste. Vem aqui. O que eu acabei de fazer aqui foi exatamente a descrição que ele deu lá da nossa caça ao tesouro. Então, eu usando o referencial dele, ó, norte, sul, leste, oeste. 10 passos para o norte. Tá vendo? Direção norte, sentido norte, módulo 10. 12 passos para o leste. Direção leste aqui, sentido leste, módulo 12. Depois 7 passos para o sul. Direção sul, sentido sul, módulo 7. E 8 passos para o oeste, direção oeste, sentido oeste, módulo 8. Muitas vezes a gente vai falar assim, direção leste-oeste. Beleza, tá certo também. Só que você tem que especificar o sentido. Direção leste-oeste, sentido oeste. Beleza? No final das contas, eu quero saber o quê? Vamos voltar lá na questão. O que ele está pedindo na questão? A partir dessas informações, responda os itens a seguir. Letra A. Desenhe a trajetória descrita no mapa usando o diagrama de vetores. Está lá. A letra A, bota ali, ó. Já foi feita. Esse daqui é a resposta da letra A. Está aqui. E a letra B? O que ele pede na letra B? Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, quantos passos ele daria? Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Ou seja, ele quer saber o seguinte, na letra B, vou botar aqui a letra B. Se o cara sai daqui e chega até aqui diretamente, quantos passos vale? Ou seja, esse é o vetor soma. Repara que vetor a gente sempre representa com uma setinha em cima. Então, ó, vetor soma, S com a setinha em cima, beleza? Mas a pergunta é, qual é o módulo do vetor soma? Ou seja, quanto que vale isso aqui? Essa é a pergunta. Galera, se liga, dessa vez teve número. Então, presta atenção. Se ele andou 10 e depois desceu 7, na verdade aqui, ó, sobraram 3. Concorda comigo? Porque ele anda 10 e depois abaixa 7. Se ele anda para a direita 12, né, para o leste 12 e depois volta 8, significa que aqui sobrou 4. Opa! Dá uma olhadinha no triângulo que sobrou. Esse triângulozinho que eu estou colocando aqui em azul. Repara que esse triângulo é um triângulo pitagórico. Ele tem 90 graus aqui e tem catetos 3, 4. Qual vai ser o valor da hipotenusa? Então, é só usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, S, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, S ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25. Portanto, S é igual a raiz de 25, que vai dar 5 passos. Tá aí. Essa é a justificativa. Se ele der apenas 5 passos, ele consegue chegar no local do tesouro. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, isso foi a soma e a subtração vetorial. Aqui o exemplo foi da soma de vários vetores. No próximo vídeo, nós vamos ver a parte de decomposição vetorial.
decomposição vetorial também é muito importante e amplamente utilizado nas questões. Beleza? Abraço!